Antes de falarmos com Deus em oração, quero te convidar a algo ainda mais profundo, abrir o coração para ouvir a voz dele. Muitas vezes buscamos respostas rápidas, mas nos esquecemos de que o Senhor fala primeiro ao nosso interior, antes mesmo de mover ao nosso redor. E quando ele encontra um coração disponível, tudo começa a mudar. Deus nunca pediu perfeição. Ele nunca exigiu um coração impecável, sem falhas, sem marcas, sem lutas. O que ele procura é algo muito mais simples, porém precioso. Um coração disposto. Um coração que, mesmo cansado, diga: Senhor, eu quero te seguir, eu quero te ouvir, eu quero fazer a tua vontade. Então te pergunto, quanto do teu coração realmente pertence a Ele? Quanto do que você deseja está alinhado ao que Ele quer para você? Muitos culpam o inimigo pela falta de avanço, quando na verdade a raiz está dentro do próprio coração. Um coração que nunca esteve totalmente disposto a ouvir, obedecer ou se render à direção de Deus. E essa falta de entrega abre portas para desgaste espiritual. A palavra nos lembra, em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Seu coração determina o rumo da sua caminhada. Se ele é entregue a Deus, seus passos encontram direção. Mas, se torna resistente ou teimoso, a paz se torna distante. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva "Glória a Deus" nos comentários. Muitas vezes, somos rápidos em apontar para circunstâncias, para o passado, para pessoas ou até para ataques espirituais. E sim, tudo isso existe. Mas a maioria das batalhas que travamos começa dentro de nós. São lutas internas, áreas que evitamos entregar, partes da nossa alma que insistem em permanecer fechadas. Não é que Deus não queira agir, é que nem sempre estamos prontos para segui-lo quando Ele chama. Mas um coração disposto, esse coração é diferente. Ele ouve mesmo sem entender, segue mesmo sem ver o caminho completo, confia mesmo quando a alma treme. Ele sabe que Deus não pede perfeição, mas entrega. E entrega é um processo diário. Você nunca crescerá espiritualmente em uma área da qual você foge. Nunca será transformado naquilo que você não permite Deus tocar. E nunca experimentará a plenitude de Deus se não estiver disposto a buscá-lo de verdade, e não apenas com palavras bonitas ou momentos emocionados. E quando ele encontra sinceridade, ele encontra espaço para agir. Se esta palavra falou contigo, comente: "Fala comigo, Senhor." Ao olharmos para as Escrituras, encontramos um exemplo poderoso de alguém que tinha um coração verdadeiramente disposto. Davi. Ele não foi chamado um homem segundo o coração de Deus por ser perfeito, porque ele não era. Davi errou, caiu, tomou decisões impensadas e enfrentou consequências sérias. Mas havia algo raro dentro dele, uma disposição sincera de sempre voltar para Deus. O que tornava Davi diferente não era sua força, sua coragem ou sua habilidade como guerreiro, mas sua humildade em se render. Sempre que percebeu que havia se afastado, ele correu para a presença do Senhor. Sempre que falhou, ele buscou restauração. Sempre que se perdeu, ele clamou por direção. Davi sabia que o segredo não era jamais cair, mas sempre se levantar com o coração voltado ao Pai. Em sua oração no Salmo capítulo 51, versículo 10, ele diz: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme." Perceba que ele não tenta se justificar, não tenta esconder, não tenta fingir força. Ele abre o peito diante de Deus e pede transformação. É isso que um coração disposto faz. Ele permite ser moldado, ensinado e corrigido. E é por isso que a disposição é tão preciosa, porque ela cria espaço para Deus trabalhar. Quando o coração é aberto, Deus cura. Quando o coração é sincero, Deus restaura. Quando o coração é ensinável, Deus guia. Não importa o que você viveu, o que machucou sua alma, ou onde você caiu.
Se houver disposição dentro de você, Deus ainda pode te levantar, te reconstruir e te conduzir ao propósito. Se essa parte falou ao seu espírito, inscreva-se no canal e comenta: eu quero um coração disposto. Quando você se abre para Deus, algo extraordinário acontece. Ele começa a transformar, não apenas o que você faz, mas quem você é. A disposição do coração não é apenas um sentimento momentâneo, é uma postura espiritual que muda a forma como você enxerga a vida, como reage às lutas e como responde ao chamado de Deus. O coração que resiste sempre se sente pesado, sempre luta mais do que deveria, sempre enfrenta conflitos que poderiam ser evitados, mas o coração disposto, esse encontra direção, encontra paz, encontra clareza. É como se o céu se alinhasse com a caminhada e até nos dias difíceis, a presença de Deus se torna mais evidente. E quando você diz sim, mesmo tremendo, mesmo sem saber todos os detalhes, Deus começa a abrir portas, a curar feridas antigas, a iluminar caminhos que pareciam perdidos, porque Ele trabalha onde há entrega, Ele transforma onde há abertura, Ele cura onde há sinceridade. E é isso que Ele deseja fazer hoje. Começar uma obra nova dentro de você, restaurar o que o tempo tentou destruir, reacender aquilo que parecia apagado, fortalecer aquilo que estava fraco. Ele só precisa que você permita. Se esta palavra tocou seu coração, comente: Senhor, eu digo sim. Quando Isaías ouviu a voz do Senhor perguntando: a quem enviarei? Sua resposta foi imediata: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não disse isso porque se achava preparado, sábio ou forte. Ele disse porque estava disponível. A disposição sempre abre portas que a capacidade humana jamais conseguiria abrir. E talvez esse seja um dos maiores segredos espirituais. Deus não chama os prontos, Ele chama os dispostos. Ele capacita os que se entregam, Ele fortalece os que permanecem, Ele honra os que dizem sim, mesmo sem entender tudo. Mas é importante olhar para dentro de nós e fazer uma pergunta honesta: como está o meu coração hoje? Será que ele está disposto a perdoar, a mudar, a abandonar velhos hábitos, a confiar novamente? Ou será que foi endurecido pelas dores do caminho? O cansaço emocional pode endurecer o coração. A decepção pode torná-lo resistente. A espera prolongada pode torná-lo desconfiado, e a luta diária pode deixá-lo pesado. Mas o Espírito Santo tem poder para quebrar toda a dureza e reacender a sensibilidade da alma. Hoje, Deus não está apenas falando com você, Ele está tocando seu coração. E onde o toque de Deus alcança, nada permanece igual. Se essa parte falou com você, comente: Senhor, transforma meu coração. Quando permitimos que Deus toque nosso coração, algo essencial acontece. Ele começa a revelar aquilo que precisa ser removido e aquilo que precisa ser fortalecido dentro de nós. Por isso, o convite de Deus não é apenas para que você o busque, mas para que você permita que Ele sonde cada área da sua vida. Às vezes, carregamos coisas que nem percebemos, feridas antigas, pensamentos destrutivos, medos silenciosos, crenças que limitam nossa fé. Tudo isso se acumula no coração e influencia nossas escolhas, nossa visão e até nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Por isso, a transformação começa quando dizemos: Senhor, mostra-me o que eu não consigo ver sozinho. Assim como Davi orou pedindo que Deus examinasse seu coração, também somos chamados a permitir que o Espírito Santo ilumine áreas escondidas dentro de nós. Não é para nos condenar, mas para nos libertar. Deus não expõe para humilhar, Ele revela para curar. E quando Ele mostra algo, é porque está pronto para tratar. Muitas vezes pedimos mudança em nossa vida externa, mas Deus quer começar por dentro, porque tudo flui a partir do coração. Se o coração é curado, a mente muda. Se a mente muda, as decisões mudam.
Se as decisões mudam, o destino muda. Tudo começa no interior. E nessa jornada, Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele apenas espera que você seja sincero. Ele não espera que você saiba tudo. Ele apenas espera que você esteja disposto a aprender. Ele não espera que você nunca caia. Ele espera que você sempre volte para Ele. A presença de Deus transforma o coração que se abre. E um coração transformado muda o rumo de toda uma vida. Se esta palavra falou com você, comente. Senhor, continua a obra em mim. Quando nos aproximamos de Deus com sinceridade, Ele não apenas nos escuta, Ele nos transforma. Um coração disposto é como solo fértil que recebe a semente da palavra e permite que ela cresça. É por isso que muitas vezes Deus trabalha primeiro no nosso interior antes de fazer algo no exterior. Ele molda atitudes, cura feridas, renova forças e reorganiza prioridades. Nada disso acontece de uma vez. É um processo contínuo, diário, onde o Espírito Santo nos conduz passo a passo. Muitas pessoas desanimam porque não veem resultados imediatos, mas Deus não trabalha na pressa. Ele trabalha na profundidade. Ele sabe exatamente o que precisa ser arrancado e o que precisa ser restaurado dentro de nós. Quando você diz, Senhor, estou disposto a... Deus começa a realinhar seus pensamentos, sua visão, seus desejos e até suas emoções. Ele troca inquietação por paz, dúvida por confiança e cansaço por renovo. E é nesse movimento interno que os milagres começam a tomar forma. Porque um coração que se rende verdadeiramente permite que Deus o conduza para lugares que ele jamais alcançaria sozinho. Lembre-se, Deus não procura perfeição, Ele procura disposição. E quando Ele encontra isso em alguém, Ele faz infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar. Se essa palavra falou com você, declare, Senhor, transforma o meu coração. Agora, chegando ao final desta oração profunda, apresentamos diante de Deus tudo aquilo que Ele já começou a fazer em nosso interior. Um coração disposto não é formado apenas por palavras ditas em um momento de emoção, mas por uma vida que diariamente escolhe seguir a voz do Pai. Que o Senhor venha completar toda a boa obra iniciada em você, removendo pesos desnecessários, quebrando cadeias invisíveis e iluminando cada área que ainda precisa ser restaurada. Que o Espírito Santo continue guiando seus passos, fortalecendo sua fé e despertando em você uma paixão renovada pela presença de Deus. Que seus pensamentos se alinhem com os pensamentos do Pai, que seus caminhos sejam endireitados e que seu espírito permaneça sensível, humilde e disposto a obedecer, mesmo quando o caminho parecer desafiador. Deus honra aqueles que o buscam com sinceridade e Ele recompensará sua entrega, sua fé e seu sim. E que ao longo dos seus dias você perceba que não está caminhando sozinho. O Senhor está ao seu lado, sustentando você, fortalecendo você e conduzindo você para um propósito muito maior do que seus olhos podem ver. Entregue o seu coração ao Criador, porque Ele sabe exatamente como restaurá-lo, moldá-lo e transformá-lo. Se essa oração tocou você, escreva, eu entrego meu coração ao Senhor. Aqui eu encerro essa oração. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe grandemente e nos vemos na próxima oração.